Quando foi que Star Trek deixou de ser sobre explorar o desconhecido e passou a ser sobre explorar os sentimentos de adolescentes em crise existencial? Essa pergunta ficou martelando enquanto eu assistia aos episódios 7 e 8 dessa temporada, e a resposta, infelizmente, vai ficando mais clara a cada minuto de tela. Antes de entrar nos episódios em si, vale entender o contexto. Star Trek não é só uma série de ficção científica. Foi, por décadas, uma instituição cultural americana. Uma franquia que usava o espaço como metáfora para explorar dilemas filosóficos, morais e sociais com inteligência e profundidade. Não era perfeita, mas tinha uma identidade, tinha propósito, tinha algo para dizer. O que a gente tem hoje, sob o comando de Alex Kurtzman e sua equipe, é outra coisa completamente diferente. É uma casca com o nome de Star Trek colado por fora e um vazio enorme por dentro. E a Academia da Frota Estelar é a versão mais concentrada e pura disso tudo. O episódio 7 começa com o que a série chama de feriado. Os cadetes ganham alguns dias livres, parte do grupo vai para outros planetas, outros ficam na academia. E é aqui que a série revela mais uma vez a falta da capacidade fundamental de construir tensão ou interesse dramático. Porque nada acontece, literalmente nada. Passam 16 minutos de episódio com dois personagens conversando na academia vazia, numa troca de diálogos que tenta parecer esperta e descolada, mas que não vai a lugar nenhum e não tem relação com nenhuma trama maior. É conversa por conversa, palavras preenchendo o tempo de tela. A subtrama principal do episódio envolve o Dharm, que é sequestrado por um portal de singularidade e levado ao planeta natal do seu povo para um casamento arranjado. Nosso Klingon favorito vai atrás dele e acaba assumindo o papel de padrinho. Até aqui parece que tem alguma coisa acontecendo, mas o show não demora para esvaziar qualquer potencial que essa situação pudesse ter. O casamento arranjado, que poderia gerar conflito real entre dever, identidade e escolha pessoal, vira só um obstáculo descartável. A noiva percebe que o Dharm não quer estar ali, libera ele do compromisso e tudo se resolve sem nenhuma consequência de verdade. Ele volta para a academia e fim. Esse é o padrão central da Academia da Frota Estelar. Os personagens entram em situações que parecem ter peso e saem delas sem nenhuma cicatriz, sem crescimento real, sem custo. Tudo se resolve porque os personagens têm boas intenções e o coração no lugar certo, e isso aparentemente é suficiente para qualquer problema desaparecer. A outra trama do episódio 7 envolve a Genesis e o Caleb, que ficam na academia enquanto os outros viajam. A Genesis descobre que vai ser indicada para o programa de comando acelerado por causa das ações do episódio 6. Mas em vez de aceitar a indicação, ela decide hackear o próprio arquivo para apagar cartas de recomendação que dizem que ela tem medo de não ser boa o suficiente. Quando a situação vem à tona, a revelação é apresentada como um momento de vulnerabilidade emocional. Ela é tão incrível que nem sabe o quanto é, mas tem síndrome do impostor. E isso, de alguma forma, é tratado como profundidade de personagem. Não é. É a fórmula mais batida possível, a personagem perfeita que duvida de si mesma, sem falhas reais, sem contradição genuína. Só a insegurança superficial que existe para ser superada no momento certo, com o apoio certo, sem nenhuma consequência pelas ações questionáveis que ela tomou no caminho. Hackear arquivos da Frota Estelar resulta em nada mais, nada menos que uma conversa séria. Porque no universo da Academia da Frota Estelar, mau comportamento não tem consequência quando o personagem tem coração de ouro. O episódio termina com uma chuva de meteoros, o Dharm livre do casamento, a Genesis levando uma bronca leve e o Caleb mandando uma mensagem para a namorada Betazoide que estava em coma. 55 minutos de televisão que poderiam ser resumidos em 2 parágrafos sem perder nada de relevante. Mas calma, o episódio 8 é ainda mais difícil de assistir. A premissa é que os cadetes ainda estão processando o trauma dos eventos do episódio 6, e a solução encontrada pela academia é trazer uma professora de teatro para ajudar eles a lidarem com os sentimentos. Essa professora é a Tilly, uma personagem de Star Trek Discovery, e o episódio inteiro gira em torno de sessões de teatro como terapia de trauma. Olha aí, se os veteranos da Segunda Guerra tivessem aulas de teatro quando voltaram da guerra, todos os problemas deles estariam resolvidos. Pessoal, isso está muito longe de ser ficção científica. A Sam, a holograma, começa a apresentar falhas no sistema. Os processadores dela estão sobrecarregados desde os eventos do episódio 6, e o diagnóstico é que ela não consegue processar emoções. O doutor, que veio diretamente de Voyager, não sabe como consertar ela. E a solução é levar a Sam para o planeta natal dela, onde o tempo passa de forma diferente. 3 dias na Terra equivalem a 5 anos por lá. Os criadores do planeta examinam a Sam e concluem que o problema é que ela nunca teve infância, então não desenvolveu os mecanismos para lidar com o trauma emocional.
Mais uma vez, eu tenho diversas perguntas, mas dessa vez eu não vou me dar o trabalho de pensar mais que os roteiristas. A solução que eles encontram é que o doutor fique no planeta e crie Sam do zero, dando a ela uma infância completa. Ele aceita, e em pouco mais de uma semana na Terra, 17 anos se passam. A Sam cresce, volta para a academia como adulta e o episódio termina com ela se reunindo com os colegas numa cena de abraços ao som de música açucarada. Tem um único elogio genuíno que dá para fazer aqui. O arco do doutor, que carrega o peso de ter perdido uma filha holograma há 800 anos num episódio de Voyager e que por isso se recusava a criar vínculos afetivos, foi usado com alguma coerência. É o único momento do episódio onde uma referência ao track anterior serve à história em vez de ser só decoração nostálgica. Mas fora isso, o episódio é 1 hora de personagens falando sobre sentimentos sem que nada de concreto aconteça. A Betazoide está distante e fria com Caleb por razões que o show nunca mostra de verdade, só declara. Ela repete que tudo mudou desde que voltou, que as pessoas a tratam diferente, que ela não é mais a mesma. Mas a câmera nunca mostra nada disso, nenhuma cena demonstra essa mudança. É o princípio mais básico da escrita de ficção sendo ignorado. Precisa mostrar, não dá só para contar. E aqui só contam, e contam mal. Tem um diálogo entre ela e o Caleb que tenta soar poético e científico ao mesmo tempo, mas falha nas duas frentes. Ela fala de hipertermia como metáfora para se render a algo inevitável. Ele responde com uma explicação sobre bloqueio de mecanismos excitotóxicos e fluxo sanguíneo cerebral. É o tipo de frase que os roteiristas claramente acharam que soava inteligente, mas que na prática é só ruído. Não é cativante, não é romântico, não é poético. É palavreado técnico jogado numa cena emocional sem nenhuma função dramática real. É o problema central da Academia da Frota Estelar como um todo. A série confunde complexidade com profundidade. Jogar terminologia técnica numa fala não torna a fala inteligente. Fazer personagens chorarem não torna a cena emocionante. Colocar dilemas filosóficos na boca dos personagens não torna o roteiro filosófico. Profundidade real exige construção, exige que o público seja levado a se importar antes, para quando chegar a hora, realmente sentir o que está acontecendo na tela. Esses 8 episódios nunca fizeram isso. Os personagens existem como conceitos, não como pessoas. O Jaden é o Klingon gay. A Genesis é a filha de almirante com síndrome do impostor. O Caleb é o rebelde com trauma familiar. A Tarima é a Betazoide com poderes perigosos. A Sam é a holograma desajeitada. Nenhum deles tem contradições reais, falhas genuínas ou momentos onde o público possa reconhecer algo humano e verdadeiro. São arquétipos ambulantes num show que acredita que declarar sentimentos é o mesmo que construir personagens. Isso não é acidente. É uma escolha filosófica que permeia todo o Star Trek de Kurtzman desde o começo. É a ideia de que a emoção é mais importante que o intelecto, que sentimentos valem mais que lógica, que o drama emocional é o coração da ficção científica e que tudo mais, as naves, a tecnologia, os aliens, o universo, é só cenário para fazer os personagens chorarem. O exemplo mais absurdo disso está no próprio cânone do show. O Burn, o evento catastrófico que destruiu todo o dilítio da galáxia e matou bilhões de pessoas, foi causado por uma criança queopiana que ficou triste com a morte da mãe e gritou de dor. O grito reverberou pelo subespaço e explodiu todo o dilítio da galáxia de uma vez. Isso é cânone. Isso é que os roteiristas de Kurtzman consideram uma explicação satisfatória para um evento de escala galáctica. Um alien ficou triste e o universo explodiu. Não é piada, é a manifestação mais literal possível da filosofia que guia essas pessoas. Sentimentos acima de tudo. Emoção como força motriz do universo. E a Academia da Frota Estelar é a conclusão lógica dessa filosofia. Desde o primeiro episódio, a série é explicitamente sobre jovens lidando com bagagem emocional. Relacionamentos, traumas de infância, inseguranças, medos. O espaço é só um endereço onde isso acontece. O que torna isso ainda mais frustrante é que os elementos técnicos do show são genuinamente bons. Os efeitos visuais são impressionantes. O design de produção é cuidadoso. Os figurinos, a maquiagem, a fotografia, tudo isso foi feito com competência e investimento real. Claramente tem pessoas talentosas trabalhando nos bastidores dessa série. E todo esse talento técnico está a serviço de roteiros que não tem nada para dizer. E o desperdício mais visível é gastar esse nível de recurso para contar histórias que não funcionam nem como drama adolescente, muito menos como ficção científica.
Porque, pelo menos o drama adolescente que a Academia da Frota Estelar claramente quer ser, o tipo de coisa que existia nos anos 90 e 2000, tinha personagens com quem o público se importava, tinha conflitos que faziam sentido dentro da lógica do mundo apresentado, tinha consequências reais para as escolhas dos personagens. Aqui não tem nada disso. Já foram 8 episódios e ainda é impossível lembrar o nome de todos os personagens sem usar uma colinha. Ainda é impossível se importar com o que acontece com eles. Ainda é impossível sentir que qualquer coisa que acontece tem peso ou significado. E o show continua. Ainda tem mais episódios pela frente nessa temporada. Depois vem uma nova temporada de Strange New Worlds. Depois uma segunda temporada de Academia da Frota Estelar. A máquina não para. Tem uma discussão que circula em torno dessa série sobre review bombing, sobre se criticar a série publicamente faz bem ou faz mal para a franquia. O argumento de um lado é que afundar as notas pode matar qualquer chance de projetos melhores, como um possível Star Trek Legacy. O argumento do outro lado é que aceitar um produto ruim sem crítica só encoraja mais do mesmo. Mas essa discussão inteira parte de uma premissa que merece ser questionada, a de que a Paramount vai fazer algo diferente se os fãs forem mais gentis. Não vai. Kurtzman e sua equipe estão fazendo exatamente o Star Trek que querem fazer. Essa é a visão deles. Não é um acidente, não é uma fase de transição, não é um experimento que vai se corrigir sozinho. É uma escolha deliberada e consistente ao longo de quase uma década de produção. E o resultado dessa escolha está nos números. A Academia da Frota Estelar despencou do top 10 da própria Paramount em poucas semanas. O primeiro episódio foi exibido de graça no YouTube e teve menos visualizações do que vídeos de criadores independentes. A nota popular nas principais plataformas de review está no chão. Não porque os fãs são rabugentos ou resistentes à mudança, mas porque o produto é objetivamente ruim. Se tirarmos toda a roupagem de Star Trek da equação, o que sobra é uma das séries mais mal escritas dos últimos anos. Personagens sem profundidade, tramas sem consequência, diálogos que tentam soar inteligentes e chegam ao ridículo, e uma filosofia narrativa que confunde declaração emocional com drama real. Star Trek foi por décadas uma franquia que acreditava na capacidade humana de resolver problemas com inteligência, cooperação e racionalidade, que usava o futuro como espelho para refletir o presente com nuance e complexidade, que respeitava o público o suficiente para apresentar dilemas sem resolver tudo da forma mais fácil e reconfortante. O que a Academia da Frota Estelar oferece é o oposto disso. É um show que acredita que sentimentos são a resposta para tudo, que trauma é o motor de toda a narrativa, que personagens que choram e se abraçam no final são personagens bem escritos, que o público precisa ser protegido de consequências reais e de complexidade moral genuína. Isso não é Star Trek, é outra coisa usando o nome de Star Trek. E enquanto essa outra coisa continuar sendo produzida com esse nome, a franquia vai continuar se afastando do que a tornou relevante e amada por décadas. O tempo vai nos dizer o que acontece com Star Trek depois disso tudo. Mas, por enquanto, o que temos são 8 episódios de uma série que custou muito dinheiro, empregou pessoas talentosas e entregou algo que não funciona nem como entretenimento básico, nem como ficção científica, nem como drama adolescente. É um produto que existe, que ocupa espaço e que não deixa nada de valor para trás. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.